Alvo da Polícia Federal, o governador Mauro Carlesse é afastado por 180 dias. Além do governador, também foram alvos de mandados de busca e apreensão secretários estaduais, entre os quais Cristiano Sampaio, da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. Universidade Federal disponibiliza ambulatórios para a realização de atendimentos gratuitos à população. Conscientização de jovens eleitores. Projeto promove palestras com estudantes do ensino médio falando da importância do voto. Ainda, no trânsito, não dar seta é uma das principais causas de acidentes. Eu sou Wagner Quintanilha e o Notícias Tocantins desta quarta-feira está começando. Boa noite. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou 2 operações e cumpriu vários mandados de busca e apreensão. Veja. Os mandados foram cumpridos no apartamento do governador Mauro Carlesse, no Palácio Araguaia e na Secretaria de Segurança Pública. As operações Eres e IGEA buscam desarticular uma organização criminosa composta por membros da cúpula do governo do estado do Tocantins, suspeita de obstruir investigações de combate à corrupção e desmantelar o esquema de pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores do estado do Tocantins, o Plan Saúde. Pelo menos 280 policiais federais cumpriram 57 mandados de busca e apreensão e outras 50 medidas cautelares expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas cidades de Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Minas Sul em Goiás, Goiânia, Brasília e São Paulo. O STJ determinou o afastamento de Mauro Carlesse do Palácio Araguaia pelo prazo de 180 dias. A Corte deve decidir ainda hoje se mantém ou não a decisão. A defesa do governador já entrou com recurso, mas mesmo assim, o vice Vanderlei Barbosa pode assumir o Palácio Araguaia ainda hoje. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram há quase 2 anos e apontaram um complexo aparelhamento da estrutura estatal voltado a permitir a continuidade de diversos esquemas criminosos comandados pelos principais investigados, que teriam movimentado dezenas de milhões de reais por meio dos crimes praticados. Até o momento foi determinado o bloqueio judicial de 40 milhões de reais. Ainda pela manhã, os agentes evacuaram o prédio da Secretaria de Segurança Pública para dar cumprimento aos mandados da Operação Eres, que visa desarticular o braço da organização criminosa instalado na pasta. A suspeita é que houve obstrução de investigações pelo governo. Em 2019, Mauro Carlesse chegou a assinar um decreto que ficou conhecido como Lei da Mordaça. A normativa proibia delegados da Polícia Civil de criticarem autoridades públicas em entrevistas ou divulgar nomes de pessoas investigadas em operações policiais. Há a suspeita do vazamento de informações de investigações em andamento aos investigados. Já a Operação IGEA busca desmantelar o esquema de pagamentos de vantagens indevidas relacionadas ao Plan Saúde e a estrutura montada para a lavagem de dinheiro, além de demonstrar a integralização dos recursos públicos desviados ao patrimônio dos investigados. Segundo as apurações, Mauro Carlesse removeu indevidamente delegados responsáveis por inquéritos de combate à corrupção, conforme as apurações avançavam e mencionavam expressamente membros da cúpula do Estado. A PF ainda aponta que há fortes evidências da produção coordenada de documentos falsos para manter os interesses da organização criminosa. Os investigados devem responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e documental e embaraço às investigações. E agora, à tarde, o Superior Tribunal de Justiça, de forma colegiada, determinou aí o afastamento por 6 meses do governador do Tocantins, filiado ao Partido União Brasil, Mauro Carlesse, é investigado por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A decisão por unanimidade do Supremo Tribunal Federal manteve o afastamento de Mauro Carlesse do governo do Tocantins por 6 meses, que havia sido determinado pelo relator do processo, o ministro Mauro Luiz Campbell. Os processos de número 26 e 27 do ministro Mauro Campbell, inclusive já devidamente apresentado por sua excelência a decisão, o ministro relator Mauro Campbell, decisão referendada pela Corte Especial, nos 2,
à unanimidade nos termos da decisão apresentada. Entre as irregularidades que estão sendo apuradas estão um suposto esquema de pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores do Estado e a transferências de diversos delegados que estavam à frente de investigações de corrupção envolvendo o governo do Estado. Outros alvos da investigação que também foram afastados de seus cargos são o secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, e o secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin. Além deles, toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública foi afastada pelo prazo de 6 meses. Mais de 40 milhões já foram bloqueados pela Justiça e o vice-governador Wanderley Barbosa deve assumir a liderança do Executivo do Estado oficialmente, já que desde o início da manhã já responde interinamente. E o governador interino Wanderley Barbosa está preparando uma coletiva para esta quinta-feira pela manhã. O Ministério Público do Tocantins, através da Promotoria de Justiça de Alvorada, instaurou um procedimento para apurar uma suposta irregularidade no acúmulo de cargos públicos pelo vereador Sidivan Ribeiro Neves, vereador de Alvorada e recentemente nomeado chefe de escritório da Ruraltins, no mesmo município. A promotoria expediu uma recomendação para Sidivan, orientando que ele solicite demissão da função comissionada no Ruraltins ou deixe o mandato de vereador. O inquérito foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público na última segunda-feira. E a gente segue por aqui falando sobre esse envolvimento de Mauro Carlesse, Polícia Federal, afastamento do governador Mauro Carlesse com o Luiz Armando, que já está por aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Quintanilha. Hoje cedo o governador recebeu a visita da Polícia Federal, entre outros secretários, delegados de polícia, enfim. É um momento triste para nós tocantinenses, porque já é a terceira vez que um governador é afastado do cargo aqui. Né? E no caso do Mauro Carlesse, não é a primeira vez que ele recebe a Polícia Federal, né, 6 horas da manhã, né? Já teve outras ações contra o Mauro Carlesse. Agora, o que chama atenção nesse processo, é que o Mauro Carlesse foi afastado não é pelos crimes pelos quais ele está sendo acusado. Foi afastado porque a Justiça entendeu que ele está tentando obstruir a investigação, ou seja, o Carlesse estaria criando obstáculos para a investigação, sim, das denúncias de corrupção, certo? Então, o que ocorre? Hoje, por exemplo, eu conversei agora à noite com um advogado do Mauro Carlesse. Eu falei: Luiz, eu estou desde cedo querendo ter acesso a esse processo e não consegui ainda. Ou seja, ele peticionou e ele ficou sabendo sobre essa situação através da imprensa. A imprensa agora à noite já divulgou que tem um desvio de R$200 mil no depósito na conta do governador. E o governador, e tanto o governador como o seu advogado, não tem acesso a isso, não sabe qual a denúncia para ele poder se defender. E o STJ não deu acesso a isso. Isso é um problema. Não é? Porque é obstrução também do direito de defesa. Agora, a acusação que se faz de obstrução tem algumas falácias aí, né? Por exemplo, os delegados. O governo não demitiu o delegado de inquérito. O governo, ele trocou chefias de confiança na secretaria. Inquérito, o delegado é imexível, é titular, continua os delegados titulares de inquérito. Então, usa essa falácia para dizer que há obstrução de justiça. Agora, que há muita denúncia, há muita dúvida, há. A justiça tem que investigar isso, evidentemente, né? Agora, Luiz, a situação, por exemplo, o Mauro Carlesse saindo, o Wanderley assume, né, nesse período aí de 6 meses. Ele já tomou posse? Como é que é? Existe uma transmissão? É automático. O governador foi do vice, é para isso mesmo, né? Não precisa, né? Então, assim, amanhã o governador, como você disse, vai dar uma coletiva sobre esse assunto, né? Então, assim, eu acredito que vai manter o governo do jeito que continua sendo, né? O Carlesse, 6 meses, né? Quando ele voltar em 6 meses, ele já não pode assumir o governo se ele quiser disputar o Senado. Eu acredito que o STJ não tem prazo daqui até abril para julgar esse processo, ainda está no início desse inquérito. Então, eu acho que o Mauro Carlesse vai terminar saindo de vítima, né? Porque não vai ter prazo para julgar nesse período, e ele vai votar como candidato ao Senado. E fazer uso do trabalho que ele teve feito, um trabalho bom no Estado, evidentemente, né? Ele pegou o Estado arrasado e agora o Estado está enxuto, evidentemente. Isso é fato. Luiz, só uma última pergunta aqui. O Mauro Carlesse agora, como afastado do cargo, ele voltando, né? Ele pode continuar depois, se não for candidato. Sim, claro.
Ele pode voltar normalmente. Agora, eles podem recorrer, por exemplo, o advogado de defesa, pode recorrer ao STF? Sim, o Jornal Kleber disse agora à noite que ainda não sabe aonde vai recorrer. Se vai recorrer no próprio STJ ou se vai recorrer no STF, porque ele não sabe o teor da denúncia. Ele não sabe o que está na denúncia. Ele não teve acesso ao processo. Muito bem. Luiz, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui com a gente. Até a próxima. Até. Universidade Federal do Tocantins disponibiliza ambulatórios para a realização de atendimentos gratuitos. Os detalhes a gente confere depois do intervalo. Sete horas 29 minutos, de volta com o nosso Notícias Tocantins. Seja sempre muito bem-vindo. Confira agora o que foi destaque no estado nesta quarta-feira. Um homem foi preso em Araguaçu, na região sul do estado, por ser suspeito de assassinar o jovem Johnny de Souza Miranda na porta de sua casa em Gurupi. O crime aconteceu em fevereiro de 2020. O suspeito foi detido ontem durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Uma arma de fogo foi encontrada durante a ação. O nome do suspeito do crime ainda não foi divulgado. Suspeitos de tráfico interestadual são detidos em Praia de São Miguel, município que faz divisa com Imperatriz do Maranhão. Os homens foram flagrados transportando maconha em uma canoa pelo rio Tocantins. Após perceberem a chegada da polícia militar, 3 deles conseguiram fugir pelo matagal. Um homem foi preso e um adolescente de 15 anos é apreendido. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Araguaína. Um idoso foi preso por porte ilegal de armas no interior do estado. O caso aconteceu no município de Pium, região centro-oeste do Tocantins. O suspeito foi preso em flagrante enquanto transitava pelo centro da cidade, portando um revólver e 6 munições, sendo 5 intactas e uma deflagrada. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins. E hoje o acusado de feminicídio, Sivanildo Mariano de Souza Santos, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. O homem matou sua ex-namorada com 54 facadas na zona rural do município de Bandeirantes do Tocantins em janeiro de 2019. O Tribunal de Júri condenou o acusado a 19 anos e 3 meses pelo homicídio e a 1 ano pela ocultação do cadáver. A prisão seguirá em regime fechado, sem direito do suspeito a recorrer em liberdade. Com um trabalho social comunitário, a Universidade Federal do Tocantins disponibiliza ambulatórios para a realização de atendimentos gratuitos a toda a população. O ambulatório da Universidade Federal do Tocantins está aberto de segunda a sexta-feira, desde o mês de julho. O local fica em frente à Policlínica da 303 Norte, na capital, e oferece diversos tipos de atendimentos em saúde. A população tem acesso ao nosso número de WhatsApp, né, que fica disponível na página da UFT, e lá ela liga para o WhatsApp e aí agenda a consulta com a nossa secretária. Uma vez agendada, ela vê qual é a especialidade que ela está precisando. Nós temos várias especialidades aqui, nós temos psiquiatria, psicologia, temos dermatologia, infectologia, temos atendimento na área de enfermagem, na área de curativos, e temos nutrição também, serviço de nutrição. Então, nós temos uma equipe multiprofissional que produz o atendimento, mediante agendamento. O local é uma espécie de clínica-escola. Os atendimentos são realizados pelos acadêmicos da UFT. Os alunos fazem o atendimento junto com o professor. No agendamento, quando ele agenda, ele já sabe que vai ser atendido por alunos do curso de medicina, ou de enfermagem, ou de nutrição, né, enfim. E aí o professor acompanha essa consulta e com isso ele contribui com a população para o atendimento e contribui com a formação do aluno numa área específica. Porque os alunos, eles fazem, durante a graduação, eles fazem parte de um roteiro de estudos. Então, eles vão ter várias disciplinas que eles vão ter durante essa graduação, e aí lá eles vão aprender a lidar com esses pacientes. Então, o professor atende junto, o aluno atende e o professor faz as correções. O ambulatório tem parceria com a Secretaria de Saúde, onde alguns casos podem ser enviados para a rede pública. Para fazer o agendamento, é só entrar em contato pelo WhatsApp
9228 9310. Não é necessário encaminhamento de outro profissional. Por exemplo, ele vai ter que ir no clínico, vai ter que... Não é necessário. Mas se o clínico verificou que precisa de um especialista, ele pode encaminhar para a gente, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está atualmente a gente atende a demanda espontânea. Então, por exemplo, agora de manhã chegou uma menina com uma lesão de pele, né? Então a mãe ficou sabendo que havia necessidade, que havia um profissional dermato atendendo, da área de dermatologia, aí a mãe trouxe aqui e a gente já organizou o atendimento. Golpistas estão se passando por promotores de justiça no Tocantins, alerta o Ministério Público Estadual. Os criminosos entram em contato com familiares de presos através de um aplicativo de mensagens, se passando por promotores de justiça e solicitando dinheiro para um suposto pagamento de fiança para a liberação do indivíduo recluso. De acordo com o Ministério Público do Tocantins, em nenhuma situação os promotores de justiça solicitam dinheiro e que este tipo de ocorrência deve ser comunicado à polícia. Um projeto promove palestras com estudantes de ensino médio falando da importância do voto. Detalhes na reportagem. Nessa quarta-feira foi a vez dos alunos do Colégio Estadual José Frederico Pedreira Neto, em Palmas, receberem o projeto Agentes da Cidadania. A Beatriz, que é estudante, conta que considera extremamente importante que os jovens participem das decisões políticas por meio do voto. Eu tenho 17 anos, estudo aqui no Colégio Frederico desde o primeiro ano do ensino médio e pretendo tirar o título de eleitor hoje para poder votar nas eleições de 2022. E ela não é a única a pensar dessa forma. A Thaís tem apenas 16 anos, mas conta que pretende tirar o título para participar das próximas eleições. Muito importante para os jovens, que alguns ainda não sabem o que é isso, e é bom para o nosso futuro. O projeto Agentes da Democracia é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral e realiza palestras como esta por todo o estado. O objetivo central é incentivar esses jovens a participar do processo político eleitoral. Um dos representantes pela palestra, o servidor do TRE, Dodi Reis, falou da relevância dessa ação. Ela já iniciou há um bom tempo, né? É um projeto que já estamos andando há um bom tempo com ele. Este ano a gente reformulou, principalmente por conta dessa pandemia que causou o distanciamento, mas que a gente está começando a retomar os eventos presenciais. Como a gente pretende atingir todos os 139 municípios, a gente convidou alguns colegas, chefes de cartórios, para estarem aqui também acompanhando o desenvolvimento da nossa atividade, para que eles levem para a gente poder atingir todos os municípios. Além da palestra sobre consciência política, os alunos tiveram um momento recreativo com jogos educativos e receberam orientações sobre o uso da urna eletrônica, os procedimentos para tirar o título, ações cívicas e orientações sobre o alistamento eleitoral. Tudo isso para garantir que esses jovens possam exercer a cidadania através do voto. A Justiça Eleitoral entra como facilitador para que ele tome as rédeas das decisões políticas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E você que no trânsito costuma não dar seta na hora de virar? Fique sabendo, hein? É uma das principais causas de acidentes. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Um dos principais motivos de reprovação em provas de carteira de habilitação, a seta também é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Se tem uma coisa que a gente quase não vê no trânsito de Palmas é carros dando seta. Motos também não ficam fora dessa, se bem que todo mundo diz que não esquece de sinalizar manobras nas vias da capital. Eu uso e, infelizmente, aqui em Palmas, a maioria das pessoas não usa. A gente tem muito problema com isso, principalmente nas rotatórias aí. Eu uso a seta no lugar, porque aqui tem uns meio brabo, né? É difícil, né? Não dá seta não, quando dá é em cima. Eu uso a seta sempre, mas eu vejo que as pessoas têm negligenciado o uso da seta. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, essa falta de seta é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na habilitação. A gente tem que observar que, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 196, ele expressa diretamente
que é obrigatório a gente, dentro da via, nos colocarmos a indicar nossas conversões via sinalização via seta ou mediante algum movimento de braço regulamentado. De acordo com o especialista, a quantidade de acidentes na capital tem relação com a falta dessa sinalização. O que a gente percebe é que a gente tem, dentro da nossa rede de viária, várias zonas de conflito ou interseções, né? Aqui a gente pode colocar o exemplo das nossas rotatórias, onde a gente vai ter situações onde a gente tem que acometer certa previsibilidade dos nossos movimentos e por conta dos erros humanos que nós temos aqui, por não observância dessa situação e da necessidade de sinalizarmos. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até agora e amanhã estaremos de volta com mais notícias, com Notícias Tocantins com você. Boa noite, até amanhã.